Hello guys, sejam bem-vindos ao Descomplicando Seu Inglês. Meu nome é Vanina Junqueira e hoje eu vim falar sobre uma coisa muito complicada. Olha só, na verdade não é complicado. Os alunos acham que é complicado, inclusive é um tempo verbal. E esse tempo verbal eu arrisco a dizer que é o mais temido do aluno brasileiro que estuda inglês. Vanina, por que aluno brasileiro? Porque olha só, é um tempo verbal que a gente não tem correspondente no português, então fica mais difícil do aluno entender e conseguir utilizar esse tempo verbal quando ele vai falar no inglês, né? Olha só. Eu estou falando do present perfect, que é o presente perfeito. Por que as pessoas confundem? Primeiramente, elas confundem porque ele é present perfect, mas ele fala do past. O nome dele tem o nome presente, né? Presente perfeito, mas fala do passado. Então começa já parecendo complicado. Mas ele não é complicado, ele é super simples. O problema é que as pessoas normalmente complicam na hora de explicar e aí fica um pouco confuso, mas é bem simples. Vanina, então por que ele chama presente perfeito e ele fala do passado? Eu costumo dizer que assim, muitas ações, por exemplo, no passado que aconteceram, elas têm uma relevância tão importante no presente que tem gente que diz que é por isso que ele chama present perfect. Outra coisa que também as pessoas costumam dizer, né, para justificar esse nome present perfect, é que tem um dos usos do present perfect, eu tô falando um dos usos porque eu separo esse tempo verbal em usos. Um dos usos do present perfect é justamente uma ação que aconteceu no passado e que se estende até o presente momento. Então, ela se estende até o presente. Então, também justifica isso ser um present perfect, talvez, né? Bom, vamos lá. O que importa é que é um tempo verbal que fala do passado, mas uma característica extremamente importante, talvez a mais importante desse tempo verbal, é que não importa o momento em que essa ação aconteceu. Ela aconteceu no passado? Legal. Importa quando? Não. O tempo específico, o momento em que essa ação aconteceu, ele é irrelevante, ele não importa. Então nós não podemos usar expressões como last night, na noite passada, yesterday, ontem, né? Então a gente não pode utilizar tempo. Quando aconteceu? No ano de 1999, não posso. In 1999, né? Nesse caso. Então eu não posso utilizar. Se eu tiver que contar quando essa ação aconteceu, eu vou utilizar a minha frase no simple past, que é o passado simples. Então, não importa o momento. O que importa então, Vanina? Importa o fato. O acontecimento é que é importante. Não importa quando isso aconteceu. Eu costumo contar uma história assim, ó. Por exemplo, eu cheguei a uma festa sozinha, não sei para qual turma eu vou, né? Vou procurar um grupinho para eu me juntar. Aí eu vejo um grupinho da esquerda e um grupinho da direita. Aí eu pego, bom, vamos começar ali. Eu chego nesse grupinho, o pessoal tá falando de um evento que aconteceu em Berlim 10 anos atrás. Aí eu não estava em Berlim 10 anos atrás, mas eu conheço Berlim. Olha só, eu posso ser bem coerente ou completamente incoerente. Vamos supor, eu cheguei lá na rodinha, o pessoal tá falando, nossa, que foi um evento muito legal. Então, na verdade, esse evento em si é que eles estão comentando sobre o evento, né? Mas tem um tempo específico, então eles estão comentando sobre esse evento que aconteceu em um determinado momento no passado. Então, o tempo específico é importante. Imagina eu chego lá e falo assim, nossa, gente, Berlim, eu já fui, adoro Berlim, super legal. Não, né? Porque eles vão falar assim, o que é isso? A menina é louca? Ninguém tá falando de Berlim. A gente tá falando de um determinado momento em que houve um evento. Então, nesse caso, o tempo específico é importante, por isso eu utilizo o quê? Simple past. Agora, se eu chegar no outro grupinho do outro lado e eles estão falando sobre viagens, lugares que eles gostam de passear, algumas características de alguns pontos turísticos, de alguns lugares, e aí você chega e fala, aí chega no ponto que fala Berlim, você fala, nossa, Berlim adoro, nossa, cidade linda, né? Olha, você precisa ver. Pronto, você vai ser bem aceita nesse grupo. Agora, você chegar e falar, nossa, adoro Berlim no grupo em que eles estão conversando sobre algo específico, a pessoa fala assim, essa menina é doida, né? Então, tenha isso em mente. O tempo específico é importante? Usa simple past. O tempo específico não é importante, não é relevante para minha conversa. Aqui, por exemplo, no grupinho de cá, o tempo específico não era importante. As histórias giravam em torno dos locais, dos pontos turísticos e não de quando a pessoa estava lá exatamente. Então, nesse caso, utilizaríamos o present perfect. Bom, então, se você já sabe isso, você já sabe, assim, basicamente o present perfect inteiro. Agora a gente precisa ver a fórmula, né? Você sabe quando utilizar, no geral, mas a fórmula como é que é? A gente coloca um auxiliar que, no caso, todo o tempo perfeito é um auxiliar have, né? Nesse caso, como é present perfect, o meu auxiliar have vai estar no presente. Como que a gente conjuga o have no presente? Have ou has. Por quê? Quando que eu utilizo um ou outro? Bom, he, she, it, a gente já tá acostumado que eles têm uma coisinha diferente, sempre tem alguma coisinha diferente pro he, she, it, né? Então, para he, she, it, nós utilizamos has.
Pro resto, que é I, you, we, you, they, nós utilizamos have. Então vai ser have ou has, a minha fórmula, mais um verbo no particípio. No caso vai ser meu verbo principal, né? Então, uma frase aqui, I have traveled abroad, né? Eu viajei pro exterior. Então, coloquei have porque eu falei I, né? E travel é meu verbo principal, ele vai pro particípio. Como ele é um verbo regular, é só falar traveled, é só pôr o ed. Bom, se eu quisesse fazer essa mesma frase, mas utilizar pro she has traveled abroad. Então, ela viajou pro exterior. É só trocar do have pro has. Bom, então a interrogativa ela é muito simples de ser feita. É só a gente pegar o sujeito da ação, que às vezes vai ser o nome da pessoa, ou vai ser o pronome, por exemplo. O pronome é she. She has traveled abroad. Então, seria o she, né? Nesse caso aqui, o meu sujeito. E se eu falar Sandra has traveled abroad, Sandra é meu sujeito. Então, eu pego o sujeito e faço uma inversão com o auxiliar. Então, não é Sandra has traveled abroad. Então, eu falo Has Sandra traveled abroad? Ou has she traveled abroad? Tá? E na outra frase que eu havia feito com I have traveled abroad, eu falo, só fazer essa inversão. Have I traveled abroad? Eu viajei para o exterior? Então, é só fazer a inversão entre sujeito e verbo auxiliar, que nesse caso é o have ou has. Bom, e agora para a gente fazer a negativa também é muito simples. O not, que é a partícula da negação, ele vai vir logo após o auxiliar. A gente já não viu que o auxiliar aqui não é have ou has, então vai ser have not ou has not. Se você quiser fazer a forma contrata, have plus not, have mais not, é igual a haven't. E has plus not ou has mais not é igual a hasn't. Então vamos fazer a mesma frase. I haven't traveled abroad. Eu não viajei para o exterior. Se você não quiser fazer a forma contrata, é só falar I have not traveled abroad. E a outra, né, she hasn't traveled abroad ou she has not traveled abroad. Então ficou muito simples, né? Tanto a afirmativa quanto a negativa e a interrogativa são formas muito simples de serem feitas, né? Uma fórmula bem fácil aqui do present perfect. Então, tá vendo? Nem tem por que complicar desse tanto, as pessoas fazem confusão aí porque talvez não tenha tido uma explicação muito clara, não tenham visto assim, né, na ordem, enfim. Bom, agora eu vou falar sobre os usos. Quando a gente utiliza o present perfect. Quando que a gente utiliza esse tempo verbal? Vanina, presente perfeito. O primeiro uso que eu sempre mostro é o uso de experiência, experience. Por que experiência? Eu acho, assim, pelo que eu vejo de frases, é o que mais acontece, é o mais utilizado. Porque você vai falar das experiências que você já teve. Você quer falar de coisas que você já fez, sem necessariamente quando. Por exemplo, você quer falar assim que você pulou de paraquedas. Nossa, eu pulei de paraquedas em 1996. Nesse caso, eu só quero contar, tipo assim, gente, olha tanto que é legal, eu pulei de paraquedas. Então, assim, nesse caso, o fato é importante. Agora, se eu quero falar assim, não, eu pulei de paraquedas 10 anos atrás, eu quero enfatizar quando, porque eu tô conversando com uma pessoa que falou assim, eu já instruí pessoas a pularem de paraquedas, eu era instrutora. Você foi aqui em Goiânia? Ué, foi, mas quando? Aí é importante o tempo específico. Aí eu jogo a minha frase pro simple past. Mas a partir do momento que eu quero contar somente que eu já tive essa experiência super legal de pular de paraquedas, aí eu utilizo o present perfect. Então, assim como eu quero falar que eu pulei de paraquedas, eu posso falar de coisas interessantes, eu viajei para o exterior. Então, experiência é algo que a gente utiliza demais. Então, a gente, quando quer falar de uma experiência e o tempo específico, né, o momento em que essa experiência aconteceu não for relevante para a frase, não for importante, pronto, present perfect. Então, vamos lá, a frase que eu separei aqui, ó. I have traveled to Japan. Eu viajei para o Japão. Nossa, que experiência, né? Bem diferente mesmo. Outra frase pra gente utilizar o he. He has interviewed many famous singers. Então, ele entrevistou muitos cantores famosos. Olha que legal, tá uma experiência, né? Então, esse é o primeiro uso que eu mostro. Agora, vamos pro segundo uso. É a mudança ao longo do tempo. Vamos supor que tenha um primo seu que você não vê há muito tempo, aí você chega na casa da sua tia, esse primo tá lá e fala, nossa, como você cresceu, né? Você cresceu muito, você cresceu desde a última vez que eu te vi. Então, olha essa frase, vamos ver essa, ó. You have grown since the last time I saw you. Então, você cresceu desde a última vez que eu te vi. Então, houve uma mudança. Então, você vai utilizar
Present Perfect também. Agora, outro uso pro Present Perfect é quando a gente fala de conquistas ou realizações. E olha só, essas conquistas e essas realizações, elas não necessariamente são individuais, elas podem ser da humanidade. Então, por exemplo, vamos fazer uma frase aqui com uma realização individual. Por exemplo, Our son has learned how to read. Então, nosso filho aprendeu a ler. Nossa, uma realização, olha só, ele já aprendeu a ler, que legal, né? Agora vamos pegar uma mais da humanidade, uma mais geral. Man has walked on the moon. Então o homem andou na lua. Outra realização, outra conquista fantástica, né? Mas nesse caso é uma conquista mais da humanidade, uma conquista geral. Bom, agora vamos para o quarto uso do Present Perfect, que é uma ação incompleta, uma ação que não finalizou, mas a gente tem a expectativa de que ela finalize. Então, por exemplo, Bill hasn't arrived yet. O Bill não chegou ainda. Só de eu colocar o ainda já dá essa ideia de que assim, eu tô esperando que ele chegue, né? Então, ele não chegou ainda, o Bill, né? Então, eu tenho a expectativa de que essa ação ocorra. Bom, vamos agora pro quinto e último uso dos usos que eu separo aqui pra eu explicar melhor o Present Perfect, que é uma ação, aquela que eu falei no início do vídeo, ela começou no passado e ela se estende até o presente momento. Então, por exemplo, I have had a cold for 2 weeks. Então, eu estou resfriado há 2 semanas. Então, 2 semanas atrás, eu peguei um resfriado e até hoje eu estou resfriada. Ou seja, faz 2 semanas, né, que eu já estou resfriada. Então, começou no passado e ainda se estende. Pode ser que agora eu pare de ficar resfriada. Pode ser que eu fique mais um tempo. Não importa. O que importa é que até o presente momento eu estou resfriada. Bom, outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Jack has worked at the same company for 5 years. Então o Jack trabalha na mesma empresa por 5 anos. Faz 5 anos que ele trabalha nessa mesma empresa. Então ele começou, nós estamos em 2020, então ele começou bugou aqui. Começou em 2015 e se estende até o presente momento, até 2020, né? Nesse momento aqui. Então, faz 5 anos que ele trabalha lá. Começou no passado, se estende até o presente momento. Bom, então, esse é o Present Perfect. Simples, né? Nossa, muito simples, Vanina. Olha, eu achei que fosse uma coisa difícil, achei que eu não fosse conseguir. É isso, é basicamente isso. Agora eu quero falar com vocês sobre as expressões de tempo. Né? Você pode utilizar essas expressões nessas frases suas com o tempo perfeito. Como eu não posso colocar essas expressões yesterday, ontem, last month, mês passado, in 1997, em 1997, por exemplo, eu posso colocar outras que não determinam aquele tempo como específico. Então vamos ver quais expressões de tempo nós podemos colocar. For, que seria por, né? Eu posso falar for 2 years, igual eu falei que o Jack trabalha na mesma empresa. For 5 years, por 5 anos, então for. Aí você pode falar for 5 years. O since também é muito importante. Você pode falar assim, se faz 5 anos que o Jack trabalha nessa empresa, é desde 2015. Então você pode falar, Jack has worked at the same company since 2015. Então, desde 2015. Ele trabalha na mesma empresa desde 2015. Então, since. Você pode utilizar for, pode utilizar o since, pode utilizar already, que é já, yet, que é ainda, ou nesse caso, por exemplo, que você ainda espera que algo aconteça, pode utilizar também. Before, antes, never, nunca, at last, finalmente, just. Ou, por exemplo, a gente utiliza muito just aqui, com outro sentido. A gente fala assim, nossa, eu trouxe comida pra você. I have just eaten. Eu acabei de comer, dando essa ideia de você acabou de fazer uma ação. Então, just. Recently, recentemente. Lately, ultimamente. Ever. Olha, esse ever eu deixo até no final aqui. Porque olha só, quando eu falo assim, por exemplo, I'm feeling better than ever. Eu estou me sentindo melhor do que nunca. Better than ever. Então, esse ever, nesse caso aqui, daria para traduzir como nunca. Ele depende muito do contexto. Pode também ser traduzido como sempre. Olha só esse contexto aqui. Jim was ever so angry. Então, o Jim era sempre tão bravo. Então, olha só, tá vendo? Sempre, nunca, parece até uma coisa oposta, né? Mas isso aí vai depender da sua frase. Uma maneira que a gente utiliza muito, ever, seria perguntando assim, have you ever, você alguma vez na sua vida, e aí você pergunta o quê? Viajou pro exterior? Nadou pelado na praia? Sei lá. Então, have you ever... Tarará. Vou fazer uma frase pra vocês, então, essa perguntando se você já viajou pro exterior. Have you ever traveled abroad? Então, você já alguma vez na sua vida viajou pro exterior? Então, ever também é uma time expression. Bom, e a forma contrata? Como que eu faço pra isso ficar menorzinho? Porque olha só, I have traveled abroad. Você pode falar I've. Então, I have, I've. You have, you've. He has, his. Ixi, Vanina, his não é tipo de he is? Parece, né? Mas fica fácil porque depois desse his, se for
present perfect, o verbo que vai ter um verbo agora na frente, logo após o his, né? Vai ter um verbo aqui como? No particípio. He's eaten chocolate. Ele comeu chocolate. Então, se não tiver esse verbo no particípio, aí tudo bem. É a abreviação de his, pode ser, tá? Então, olha só. He has, his. Abreviação de she has, she's. De it has, its. De we have, we've. You have, you've. They have, they've. Então, por exemplo, they've traveled abroad. I've traveled abroad. He's traveled abroad. Ok? Então, essa é a forma contrata. Menina, é isso, present perfect? Só isso? Nossa, eu achei que fosse uma coisa muito complicada. Sim, gente, parece complicado, mas não é. Se tiver dúvida, assista esse vídeo novamente. É um dos tempos verbais mais utilizados na língua inglesa e ele é muito importante. E quando você fala inglês e você começa a colocar suas frases todas no simple past, quando na verdade, às vezes o tempo específico não é importante, a pessoa fala, ele devia estar usando present perfect, está usando simple past, não tem um inglês tão avançado assim. As pessoas utilizam, principalmente às vezes fazer um teste de nível com a pessoa, um teste verbal, as pessoas já olham e falam, ixi, não tem domínio dos tempos perfeitos, normalmente você já sabe que a pessoa não é avançada. Então, esse tempo verbal é tão importante, utilize para mostrar aí o seu inglês maravilhoso, né, o seu inglês avançado, tá? Então, fica a dica, bye bye!